E nós seguimos aqui com o Show da Tarde, diretamente dos estúdios da Premier TV, aqui da Grande Florianópolis, para toda Santa Catarina, para todo o Brasil. Quero mandar um beijo também para as pessoas de outros países que nos assistem, né? Porque hoje em dia a possibilidade de nos assistirem, ela é muito grande em outros locais também. Eu vou conversar agora com ela, a Leandra Nunes Karsten. Ela vai falar para a gente sobre mediação de conflitos. Mas antes eu vou dar as boas-vindas para a nossa convidada. Boa tarde. Boa tarde, Miriam. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Seja bem-vinda. Conversamos um pouquinho lá nos bastidores, né? Achei muito bacana o teu trabalho. E eu queria que tu explicasse para as pessoas que estão em casa do que se trata, o que é a mediação de conflitos, em especial família mediata. Então, Miriam e pessoas, a família mediata nasceu agora na época da pandemia porque a gente observou um índice crescente de conflitos entre as famílias, em regra por disputas de guarda, pensão alimentícia, e a gente daí propôs esse trabalho, que é para trabalhar com as pessoas dentro da questão da mediação. Tá certo, então. Mas essa mediação, por exemplo, ela envolve de que maneira é feito esse trabalho? Então, as pessoas chegam para a gente, né, em regra, geralmente são pais e mães, né, ou pessoas que estão com uma diferença, uma divergência de opiniões para tomar uma solução, e a gente pega, convida eles para fazer a mediação, é um atendimento, geralmente pontual, a gente vai fazer a avaliação se há necessidade de outros encontros. Pegamos um roteiro e colocamos antes para eles responderem, porque o nosso atendimento é totalmente imparcial. E a gente daí tenta, dentro dessa conversa, dessa mediação, a partir do que eles nos passaram, para tentar que eles cheguem a um consenso na resolução do conflito deles. Entendi. Para essa mediação de conflitos, ela não é uma terapia? Não. Existe alguma formação específica dos profissionais para fazer esse tipo de trabalho ou não? Não, na verdade, eu sou formada em serviço social, embora na mediação eu não esteja lá atuando como mediadora. Mas não deixa de ser um projeto, né? É um projeto, isso. Não deixa de ser um projeto. A gente se baseia muito, né, na questão da teoria sistêmica, na CNV, que é a comunicação não violenta, e existem técnicas que a gente utiliza no momento do atendimento para que as pessoas consigam ter uma comunicação mais assertiva, porque é isso que dá o problema nos conflitos. Quando é que uma pessoa percebe, uma família percebe a necessidade de procurar vocês? Como que uma pessoa vai entender que ela precisa, olha, eu preciso de mediação de conflitos? Como que ela chega nisso? Porque eles começam, né, nas mínimas coisas, às vezes, por exemplo, numa disputa de guarda, não se entende em questão do horário de entrega, a mãe quer dar as normas para o pai, como deve tratar o filho, e aí começa a não ter aquela comunicação assertiva. Então, é uma comunicação, às vezes, baseada na violência ou ignorando o outro. E, muitas vezes, surgem também denúncias falsas de alienação parental e outras denúncias, né? E aí começa essa questão conflituosa que eles não conseguem se entender. Não necessariamente são casos que as pessoas estão separadas. Pode ser casos que as pessoas estão na mesma casa e não conseguem se entender, às vezes, nas coisas mais básicas do cotidiano dos filhos ou das questões do casal. Então, daí eles podem nos contactar, chegar até a gente para a gente fazer esse atendimento da mediação. Porque, às vezes, um olhar de fora, ele faz a diferença, né? Porque aquela convivência no dia a dia, às vezes a família está passando por vários problemas e não conseguem observar, às vezes, um detalhe que é tão simples que você vem de fora e percebe, nossa, o problema está ali. É só isso, né? Isso e eu penso que é por aí, né? Isso mesmo. Às vezes, por exemplo, nas batalhas judiciais, por exemplo, ele entra lá, mas o que ele queria talvez era um pedido de desculpa por conta daquela situação que deu no momento da separação. E aí que a gente entra, porque daí quando a gente faz o roteiro prévio, a gente já consegue mais ou menos ter um norte
né? E tentar auxiliá-los na administração daquele conflito para que se chegue num consenso, porque o que a gente vê em regra nas batalhas judiciais? Resolve ali momentaneamente com alguém determinando, só que aquele alguém não era aquela minha necessidade, né? Então, é nesse sentido que a gente... E quais são os casos mais comuns, assim, fora de questão de separação de casal, por exemplo? Quais são os casos mais comuns que vocês costumam atender? Nós, a gente atende muito a questão de guarda, de pensão, mas também tem, às vezes, conflitos dentro das instituições, né? Às vezes... dá para ajudar a empresa também? Também. Eu fico em conflito com o Carlos ali, às vezes, porque ele coloca imagens de comida na hora do almoço e resolve isso, esse conflito. Sim, tudo que gera, por exemplo, tem uma necessidade diferente da outra, Certo. e não consegue chegar a um senso comum, a gente pode estar atuando. Tá certo, independente, né? Não precisa ser especificamente sobre guarda, nem separação, existem outros problemas mesmo, né? Isso, o conflito, na verdade, ele a gente cotidianamente tem conflitos, né? Sim. Então, a forma que a gente recebe as informações e a nossa comunicação, que ela pode ser uma comunicação mais assertiva, é que vai dar o tom do desenrolar da situação. E eu fico imaginando na questão dos casais, né? Às vezes a esposa vai procurar, mas e o marido quando ele não quer papo? Como é que faz? Nem com vocês. Aí é difícil, né? É difícil, porque assim, é o que a gente sempre fala, assim, que cada caso é um caso, né? E a pessoa tem que querer se ajudar também, né? Tem que querer, porque senão a gente não consegue promover ali. Exato. Agora, se a pessoa vai numa postura mais aberta, de tentar realmente olhar para si e olhar para a situação... É diferente, faz toda a diferença. O que a gente vê é que o ideal é que as pessoas procurem o serviço anterior às questões já complexas, né? Porque daí consegue poupar tempo, poupar energia, muitas vezes até poupar dinheiro. Aí, falou a palavra mágica, hein? Poupar dinheiro também. A gente se ajuda e... né, com pouco, né? Que às vezes as pessoas imaginam que é um valor exorbitante e não é tanto, não é verdade? E também não há dinheiro que pague também a paz, né? A tranquilidade. Isso. Olha, Leandra, nosso tempo passou voando. Eu quero agradecer a tua participação. Foi muito bom ter você aqui explicando para as pessoas o que é a mediação de conflitos. Como que as pessoas fazem para entrar em contato contigo? Então, a gente tem o Instagram, né? Que é @famigliamediata. E também temos o e-mail, né, que é famigliamediata@gmail.com, e tem os nossos telefones que estão lá na rede. Isso, e estão aí também na telinha, vocês podem acompanhar. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. Bom, gente, eu conversei aqui com a Leandra Nunes Karsten, ela que é de mediação de conflitos, conversamos aqui sobre a Família Mediata, que é o negócio dela.